E aí a gente fala sobre pessoas que te procuram, não só no Brasil, né? Sim. Porque principalmente os brasileiros que estão fora, Uhum. ou portugueses, às vezes não tem ao alcance algo ainda nesse tipo de formato. Então eles bebem da fonte que tem aqui no Brasil, de profissionais tem aqui, muitos brasileiros que estão no exterior assistem aqui, muitos portugueses também, angolanos, pessoas, Cabo Verde, né, também, tem bastante, Japão. Moçambique. Falando antes da língua portuguesa, né? Não conta como que é a tua experiência com essas pessoas em outros países. Tá. Eu tenho muitos clientes fora daqui, brasileiros que moram fora, né? Porque realmente lá não tem tanto acesso como tem aqui, né? Então, a experiência é assim, de todo mundo que eu atendo fora, 70% é ressonante. E querem entender o que está acontecendo, porque estava tudo indo muito bem, de repente, bum, tudo, né, começou a cair. Por quê? Aquela coisa, porque a gente tem que entender que tipo de gatilho mental que ele está tendo naquele momento. A ressonância continua, então tá dando uma reviravolta em todo o seu campo energético, no seu arquivo acástico, em tudo. Então vai ter uma hora que pode ser que venha alguma coisa para tratar, tá? Então, geralmente, quando as pessoas de fora me acessam, é por conta de os gatilhos mentais que vêm por conta da ressonância, tá? A maioria é ressonante. E também porque muita gente que mora fora, é até legal falar, Rafael, porque assim, 90% dos clientes que moram fora do Brasil, você fala, mora nos Estados Unidos, mora na Irlanda, mora no Japão, que legal. Não é legal. Uma coisa é você ir passear, né? Ficar lá de férias, né? Curtir, entender como que é o processo das pessoas. Outra coisa é você morar. Então tem muita gente com depressão que eu trato. Porque foram achando que era um sonho e o sonho virou um pesadelo. Então a gente começa a entender algumas coisas que é até legal falar isso para as pessoas não acharem que eu moro fora do país, que legal, é maravilhoso. Não, você tem que ir sabendo onde você está pisando, né? Eu vou porque meu marido, a maioria que eu atendo são mulheres que foram com o marido para trabalhar fora do Brasil, né? E às vezes acaba não dando certo o casamento, só que elas foram para ser dona de casa lá. E aí é um desespero, Fael. Que você fala, como que a pessoa conseguiu chegar nesse ponto? Porque a pessoa não estava lá, não estudava a língua, a pessoa estava sendo a mãe, né, e cuidava da casa, e de repente acabou tudo. E geralmente os filhos ficam com os pais. E as mulheres ficam sozinhas. Então, eu trato muito, muito disso. Então, tem que prestar atenção o que a gente vai fazer. Eu quero morar fora do país. Então, não é a qualquer preço. Não vale a pena, às vezes. Eu tava até vendo tem uma síndrome lá que a pessoa sai do Brasil, ela vai, começa a morar num outro país, e daqui a pouco dá um desespero que a pessoa às vezes vendeu coisas aqui, Uhum. investiu para ir para lá, e ela precisa sair de lá e voltar. Não volta, porque não tem dinheiro. E é isso que eu acho que deve gerar o problema, porque ela desesperadamente quer sair de lá e voltar. Ela quer retornar para a raiz dela. Então, mas não volta. A maioria. E eu trato muita gente assim. Porque ela fala, Thaís, eu quero voltar para o Brasil, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como levar minha família inteira. Porque às vezes vai a mulher, né, e o marido. Aí eles têm filhos lá. E aí, como que fica? Como que vai? Que vai ter aqui no Brasil para eles? O trabalho deles lá é totalmente diferente daqui. Será que eles vão conseguir sobreviver? Eles têm medo de voltar porque não sabem se vai conseguir sobreviver, continuar. Será que a psique vai ficar melhor ou pior se voltar para o Brasil? Eu tenho meus parentes no Brasil, tá? Mas você vai sobreviver do quê? Então tem que ter cuidado para fazer esse movimento, porque eu acabo tratando muita gente com depressão e desespero por conta disso. Eu falei, eu preciso falar, dar esse recado para as pessoas. Não é o mundo, não é o mundo da Cinderela, não é, né? O mundo da, da Disney. É difícil, não é fácil, porque a convivência, você vai morar lá, é como se você morasse no Brasil, claro, mas com outra cultura, às vezes vai ilegal, é pior ainda, né? Então a gente tem que tomar cuidado o que a gente faz. Tem gente que se dá bem? Claro que tem. É óbvio que tem. Mas as pessoas que eu trato hoje, geralmente, eu vou falar que a maioria é mulher que se separou e não sabe o que fazer agora.
porque até lá é difícil de emprego, tem que falar a língua fluente, tem um monte de regrinhas lá, né? Você falou do Japão, tem muitos relatos no Japão que as pessoas ficam assim também, né? Uhum, Os próprios japoneses, mas também o brasileiro que vai para lá, né? sim. E eu tava vendo, tem um seriado, né, de estrangeiro, eles vão para os Estados Unidos, às vezes vão para outros países, que é o de acumuladores. Você já viu isso daí? Já. Estava falando sobre isso, me bateu essa questão da energia do acumulador, material barra espiritual, né? Sim, Você já pegou algum caso ou tem algum relato, por exemplo, que a coisa fugiu do controle assim de uma sim, forma? sim. Então, tem dois distintos. Até legal falar de dois para você ver que às vezes não quer dizer que todo mundo é igual, né? O cara, ele é acumulador por conta de vidas passadas, que é uma história mais pesada de falar, mas ele era esposa da mãe dessa vida, né? Hoje é mãe e filho. E a mãe, naquela época, que era o marido, ele tentou fazer um monte de coisa com ela e ela não gostou daquilo, porque estava prejudicando a vida dela, inclusive, ele tratava ela como escrava. E aí ele falou: ele, um filho, que era a mulher, falou: eu vou sair de casa e vou deixar meus filhos com ele porque eu não tô aguentando mais. Aí o cara, controlador, né? Machista daquela época, falou: não, eu vou pegar, eu vou achar, né, a minha esposa e trancou ela no quarto. E aí ninguém sabia que ela estava no quarto. Olha a história astral. E ninguém sabia que ela estava no quarto. E ela morreu lá naquele quarto. Só que todo dia ela tentava sair arranhando a parede do quarto. Mas não conseguiu, morreu infeliz, tá. Essa mulher veio como filho e a mãe era o marido daquela época. E aí é uma briga constante entre os dois, briga, briga, briga. E a mãe falou: olha, eu vou filmar o quarto dele para você ver que situação que estamos. O cara, 24 anos, e a mãe, ele até batia na mãe, que não tinha o porquê, que a mãe cuidava dele e do neto. E aí ela mostrou o quarto. Acumulador total. Tinha tudo no quarto. Caixa de pizza de 3 meses atrás, roupa, tudo, tudo. Ele nem dormia no quarto por conta disso, né? E ela falou: o que está acontecendo? Quando ela começou a me contar, e eu não tinha feito a história ainda, né? Ela falou: ai, todo o quarto que ele dorme, fica uns riscos na parede. Mas eu não sei, porque eu já mandei pintar desde os 9 anos de idade. Eu mandei pintar o quarto, até mandei pintar de cinza para ver se parava, né? Que eu até briguei até com o pintor, falou: você pintou errado, você não tirou. E na casa, aí eles mudaram de casa, a mesma coisa, onde ele dormia, a parede dele ficava arranhado. E aí que eu fui contar essa história para ela. Olha, na outra vida você foi marido, ele foi sua esposa, e ele tentava sair do quarto que você prendeu ele, né? Com arranhão. Então, o arranhão veio junto com ele, que ele plasmava isso na parede e não era obsessor, né? Você vê, parece história de obsessor, mas não é. Ele plasmava isso na parede, acontecia aquilo que ele fazia naquela época, e o porquê que ele acumulava? Porque ele vivia num quarto que ele jogava só os entulhos. Então, ele se conectou com essa vida daquela época, batia na mãe, porque ele tinha uma raiva intrínseca dela, e também acumulava, porque ele estava vivendo o eu dele daquela época, não dessa. E aí a gente limpou isso. Aí uma semana depois ela me manda um vídeo, ó, tá pegando os lixos de tudo que tem no quarto, os lixos, sabe aquele saco preto de, começou a limpar o quarto e limpou o quarto. Por quê? Porque a gente limpou esse fractal dele. Ó, que doido. É Para mim, interessante. quando eu falei, deve ser caso de obsessor, será? E aí me surpreendeu também essa história. Não, porque eu vejo isso, tem uma dificuldade mais o apego, né? Às vezes a pessoa se apega àquela questão, Mas né? por quê? Porque a pessoa tá vivendo o eu dele de outra vida, não dessa. É o fractal dele que tá no campo energético dele. Então a gente limpa esse fractal, né? E tem outra pessoa que eu tô atendendo também, que ela tem o mesmo problema. O quarto dela, ela não entra. Ela não entra no quarto dela. Ela mora sozinha. E o que a gente foi entender na história e no tratamento? Que ela não limpa o quarto porque ela não quer que ninguém vá na casa dela. Então ela sempre fala para as pessoas: minha casa tá suja. Minha casa tá suja, mas não era consciente. Ela fala assim para mim: ninguém vem me ver. Ninguém gosta de mim. É inconsciente. Por quê? Porque ela não queria que ninguém fosse na casa dela
E na cabeça dela, a desculpa que ela dava, minha casa não tá limpa, minha casa não tá suja, então vocês não podem entrar aqui. Mas é coisa dessa vida, não foi de vida passada. É um trauma de vida passada, mas que ela estava vivendo essa vida. E essa questão dos padrões repetitivos, né? Porque, assim, padrões repetitivos são ciclos, né? Sim. Como é que, quando você identifica, você auxilia, por exemplo, a quebrar um padrão? Toda vez que a pessoa parece que vai melhorar, acontece alguma coisa que ela não melhora. E fica repetindo ao longo da vida toda. Sim. Geralmente, os padrões vêm de gerações que a gente aprende com os pais. Quando é da pessoa que vem também de vidas passadas, ela se repete ciclos, principalmente na parte amorosa. Então, por exemplo, tenho vários clientes que falam assim para mim: eu já tô casada há 2, 3 vezes. A pessoa que eu caso é igualzinha a outra. Só muda o endereço. São os mesmos padrões, agressivo, sabe? É igualzinho. Por quê? Daí eu falo de novo, professor, então a culpa é tua, porque tá no teu campo energético. Então a gente tem que limpar isso de você. A gente vai limpar o padrão que ela trouxe de alguma vida, vai mostrar para ela da onde tudo isso se originou, para ela ter consciência daquilo, e aí ela começa a atrair pessoas saudáveis e não tóxicas, né? Então, o padrão que ela tem geralmente é de pessoas que fazem isso com ela. E às vezes não é só com o marido ou com marido e mulher, é com mãe, com pai, com avós. Às vezes são padrões que vêm da família, mas é ela que puxa isso para ela. As pessoas falam assim para mim: mas minha família nunca gostou de mim. Minha mãe sempre me xingava, sempre falava que não era para eu ter nascido. Por quê? Porque o padrão que ela tinha lá na questão familiar é o mesmo padrão que ela vai ter na questão quando ela casar com alguém. Então a gente tem que limpar esse padrão que vem de vidas passadas, que às vezes ela que fazia isso com as pessoas, e aí vira o jogo, a gente fala, né? Às vezes vira o jogo. Às vezes a pessoa vem para resgatar algumas coisas, mas ela acaba não conseguindo, porque ela está passando por algum aspecto que ela fez alguém passar na outra vida, mas ela não está aguentando segurar isso. Então a gente tem que entender da onde vem isso, limpar esses padrões para que ela tenha uma vida que as pessoas cheguem para ela com amor e não só com caos, né? Verdade, interessantíssimo. E, e assim, um pouco de tudo isso, né, dessas histórias, eles acabam estando aqui, ó, nesse livro aqui que se chama O que a Sua Alma Sabe, que você ainda não entendeu, que são histórias canalizadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, de repente mostrar para o pessoal aí, e falar como adquirir também, né? Tá. Bom, esse livro aqui são 18 histórias canalizadas dos tratamentos que eu fiz, tá? Da egrégora de Santa Esmeralda. E são histórias que eu coloquei aqui, Fael, para a gente... É um pouquinho de cada. Então, tem história sobre família, tem história sobre relacionamento, né? Homem e mulher, tem história sobre a procrastinação, né? Então, eu conto um pouquinho de cada, né? Eu selecionei algumas para a gente entender que muitas coisas que acontecem com a gente hoje não é dessa vida, é de outras vidas, né? E tem tudo a ver com reencarnação. Tem um prefácio do professor Luiz Fernando aqui sobre o canal dele, né, de reencarnação. Ele também, né, me ajudou aqui. E eu quero também que as pessoas entendam o seguinte, que esse livro, ele é universalista. Não é porque é do espiritismo, para mim isso não tem nada a ver, inclusive a egrégora que eu trabalho é universalista. Então tem de tudo. A gente falou de Exu, dentro da egrégora tem os Exus, dentro da egrégora tem a Santa Bárbara, a Santa Clara, tem os comandos arcturianos, tem a Grande Fraternidade Branca. Então, para a pessoa entender que aqui não existe, isso aqui não é de uma religião, isso aqui é ensinamentos dimensionais. E que, eu vou contar uma história legal aqui. A minha mãe é católica, e ela falou assim para mim: ai, por que você não faz um livro dessas histórias? Minha mãe é católica, porque eu contava tanta história para ela, e ela falava para mim: nossa, é tão interessante, tem tudo a ver. Eu falei: pois é, mãe. Mas ela é católica ferrenha, professora de catequese. E aí ela falou: por que você não faz um livro dessas histórias? Aí eu fiz o livro, inclusive, eu fiz um agradecimento para minha mãe no livro, e ela foi uma das primeiras a ler. E ela falou: Thaís, você não sabe o que aconteceu. Eu li o primeiro e segundo capítulo do seu livro.
Aí eu fui na igreja, que o padre foi dar uma homilia. E o que aconteceu? O padre falou exatamente o que eu falei aqui no livro, sobre, né, coisas da nossa vida. Não, isso aqui não, para ela ver, né? Eu falei, mãe, você tá vendo? Deus é um só. Então, é interessante até as pessoas entenderem, porque parece que às vezes isso aqui é espiritismo, isso aqui é umbanda, não tem nada a ver. E é legal a gente ter essa questão espiritualista, universalista, até para a gente entender que Deus é um só, né? E eu achei interessante contar isso da minha mãe, porque ela olhou e falou assim: nossa, realmente, o que você fala para mim, você tem razão. É que as pessoas têm muitas crenças, né? Então, essas histórias aqui são histórias para todo mundo ler. E é muito bacana. A pessoa vai entender o que é, o que se passa na outra dimensão com esse livro. E é gostoso de ler, são 18 histórias que a pessoa vai ler rapidinho.